Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta começar a investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Vamos rapidamente falar sobre paginação, pagination, que é um tópico relativamente simples, tá? Mas tem alguns pequenos trade-offs pra gente considerar aqui. Vamos lá. Qual que é o problema que paginação vem pra resolver? Se a gente tem um endpoint, por exemplo, um get aqui /users que vai listar os nossos usuários, certo? Esse endpoint aqui vai nos retornar sempre uma lista de vários usuários. A gente não consegue retornar todos os usuários do banco de dados, certo? Ou supondo que você seja um usuário com, sei lá, 1000 posts, a gente não consegue retornar todos os posts que você tem em um único request, né? Existem limites físicos aqui pra... Não necessariamente limites físicos, mas enfim, limites do quanto que dá pra gente retornar em um único request e do quanto que faz sentido retornar em um único request, né? Porque vai chegar num ponto em que a sua aplicação vai ter 1000 posts para um usuário, certo? E você tem que imaginar o seguinte, né? A gente tem aqui o nosso client fazendo um request para o back-end, que por sua vez faz um request para o banco de dados. É interessante que a gente mantenha esses requests sendo o menor que eles possam ser, sem que isso cause algo de negativo na experiência do usuário, certo? Então é inteligente que eles sejam o mais rápido possível e que eles sejam o menor possível para serem mais rapidamente transmitidos pela rede, para que eles cheguem mais rapidamente. Afinal de contas, né, transmitir mais dados, são mais pacotes de TCP, geralmente vai ser TCP e IP, né? Mais pacotes que precisam ser enviados aqui. Demora um tempo a mais. Então a ideia aqui é que, né, primeiro não vai fazer sentido eu buscar 1000 posts no banco de dados e retornar 1000 posts para o front-end. O nosso front-end vai precisar mostrar apenas um certo número de posts. Vamos supor 20 posts de cada vez, é um número adequado? Sendo assim, a gente consegue pedir para o nosso back-end apenas 20 posts, o nosso back-end vai pedir para o nosso banco de dados retornar apenas 20 posts, e a gente consegue ter o recurso otimizado ali da maneira correta. A gente consegue pedir só pelo aquilo que a gente vai precisar e utilizar. Mas, pô, se o usuário começar a scrollar a página para baixo e eu precisar carregar mais posts, aí faz outro request, pede mais 20. Essa é a solução de paginação que vem para resolver o problema de, né, não conseguir buscar por todos os itens do banco de dados de uma vez e retornar todos os itens do banco de dados de uma vez só. Agora, existem algumas maneiras da gente implementar essa paginação aqui, tá? As três mais populares, na verdade, duas delas são meio que a mesma maneira e com uma roupagem um pouco diferente. Elas são todas relativamente simples, tá? Esse exemplo que eu tô dando aqui, de, né, pedir por 20 quantidades e o banco de dados me retornar 20 unidades, a gente pode implementar isso aqui de diferentes maneiras. A primeira maneira que a gente vai fazer é a paginação com page number, número da página, em que, vamos pegar aqui, ó, nosso get posts aqui, eu vou ter uns query parameters, uns parâmetros na minha URL para dizer qual é o local, qual é que eu quero, né? Qual página que eu tô e tal. Geralmente, no meu primeiro request eu vou mandar, por exemplo, um page size igual a 20, para dizer, ó, me retorna 20 posts aí. E a partir do meu segundo request, né, eu vou também mandar qual página que eu tô. Então, se eu tô na página 3, por exemplo, certo? Isso aqui é como o seu front-end vai enviar os dados pro back-end, né? E o seu back-end sabe o que solicitar pro banco de dados retornar. Isso aqui vai se dar com essa carinha aqui, ó, em que a gente tem o nosso request aqui, né, items, e a nossa response vai retornar alguns parâmetros, certo? A gente tem que meio que forçar o back-end a nos retornar esses parâmetros aqui, para a gente saber o que a gente está lidando, né? Os obrigatórios vão ser items, obviamente, né? Ou data para retornar os dados do próprio request, eles vão estar aqui dentro desse objeto. É legal sempre retornar a página que eu tô, né? E a page size. E é interessante a gente retornar o número total de itens e o número total de páginas, mas talvez não sejam tão obrigatórios assim, né? É só legal pra gente conseguir mostrar, por exemplo, ali embaixo na página, quantas páginas vão ter e para qual página que a gente pode pular, né? Se eu quiser pular direto da página 3 para a página 30, bom, eu sei aqui, factualmente, que pelo menos tem 468 páginas. Tem alguns problemas com essa implementação aqui, tá? Alguns problemas com essa paginação e eles são os mesmos problemas da próxima solução que eu vou te mostrar. O problema é o seguinte, a parte fácil é que é muito simples e intuitivo. A parte difícil é que dependendo de como a gente implementar, a gente pode ter queries mais lentas no final. A gente pode ter que, se eu fizer uma query para a página 300, ela vai ser mais lenta do que para as páginas iniciais, porque, cara, depende de como seu banco de dados está otimizado para fazer isso, tá? Depende de como vai ser a implementação subjacente no próprio banco de dados. Então, é um pouquinho complicado a gente ter... Pode ter problema de performance aqui se escalar muito. E a gente pode ter também o caso de shift, né? Imagina que você pede pela primeira página de posts e te retorna os 20 posts mais recentes. E aí, mais 10 posts são criados, certo? Então, se eu peguei, por exemplo, eu peguei os posts, os mais recentes, né? Os 10 mais recentes, que vai ser igual à página 1. Logo, a minha página 2 seria do 10º até o 20º, por exemplo. Só que nesse meio tempo, se entre a página 1 e a página 2
foram criados novos 10 posts, na página 2 vai ter um shift, vai ter um drift. E eu vou retornar os mesmos 10 que eu já retornei. Esse é um problema chatinho de se resolver, que é resolvido através de uma paginação um pouco diferente. A gente poderia, então, ter uma Time Window Based Pagination para tentar resolver esse problema, tá? Essa Time Window Based Pagination eu posso dar, por exemplo, eu quero os posts que tem created at entre tal momento e tal momento, certo? Então, eu posso pegar um start aqui que vai ser dia tal e um end que vai ser outro dia. Aí, teoricamente, utilizando isso daqui, eu consigo corrigir um pouco do drift e eu consigo fazer uma paginação um pouco diferente, mas enfim. Eu não vou falar muito sobre time window porque não é uma técnica muito comum, muito utilizada. A gente vai prosseguir aqui normalmente para a segunda maneira de paginação aqui, que é Cursor-Based Pagination, baseada em cursor. Ela é basicamente exatamente igual page number, só que com outro nome. Não, perdão. Não é cursor, cursor é a terceira. Cursor é diferente, tá? Vai ser a próxima que a gente vai explicar, cursor é bem legal. A segunda forma vai ser offset. E offset, sim, não confundir com cursor, mas offset é exatamente páginas, tá? Só que com um nome diferente. É uma maneira um pouco assim, digamos, matemática de se fazer páginas, em que a gente vai ter isso daqui, ó. A gente vai ter os parâmetros offset e o parâmetro limit. A gente pode imaginar isso como sendo basicamente as páginas, tá? Porque antes eu pedia o meu page size e qual página eu estou, certo? Agora o meu limit é efetivamente o page size, tá? E o meu offset é onde começa, a partir de qual elemento começa, certo? Então, né, se eu tô pedindo 20 elementos a partir do elemento 40, quer dizer que eu tô na página 3, entendeu? Um se traduz pro outro e quando a gente tiver a implementação no banco de dados, a gente vai ver que é basicamente a mesma implementação. Sendo assim, como um se traduz pro outro, offset tem os exatos mesmos problemas que page number. E por fim, a gente vai para o cursor, que é a nossa última maneira de paginação, que corrige alguns desses problemas e adiciona algumas complexidades, certo? Existe um trade-off aqui. Paginação baseada em cursor, ela funciona assim, ó. No nosso primeiro request, a gente vai só pedir um limit, tá? A gente geralmente tem um limit, mesmo utilizando o cursor, tá? Quase todos os tipos de paginação, a gente tem um limite para a gente poder especificar o quantos dados a gente necessita, certo? A gente não quer buscar mais que o necessário, queremos apenas o necessário. E também o back-end vai ter geralmente um limite máximo, assim, né? Eu não posso pedir por 20 mil, o back-end não vai me retornar 20 mil. Um back-end bem implementado vai te dar ali um limite de 100, talvez, depende de qual é o dado. O cursor, ele é um negócio interessante, porque ele nos dá aqui algo totalmente incompreensível, certo? Parece um ID. Isso daqui, ele pode estar encriptado de alguma forma, ou ele pode estar obfuscado de alguma forma, para tentar esconder o que está rolando por trás do banco de dados. Mas o que isso daqui quer dizer é que isso daqui vai apontar para uma posição no banco de dados para a qual a gente vai iniciar a nossa busca, tá? Então isso daqui precisa ser traduzido para uma posição no banco de dados. Ou seja, muito provavelmente a gente vai querer que isso daqui seja linkado para uma coluna indexada e que a gente possa ordenar de alguma maneira, né? Ou seja, esse cursor, ele pode apontar, por exemplo, para um ID sequencial. É perfeitamente plausível, tá? Que eu tenha aqui, por exemplo, isso daqui, na verdade, tá? Esse ID aqui, estranhão, seja simplesmente uma maneira criptografada de falar, ó, começa no ID 400 e pega os próximos 20, certo? Se eu tenho IDs que são ints sequenciais, perfeitamente adequado eu utilizar isso daqui no meu curso, né, e eu obfuscar ou encriptar, né, para o meu cliente não conseguir descobrir a estrutura do meu banco de dados. Mas, além de ID sequencial, a gente pode também utilizar outros campos. A gente pode utilizar um created@, por exemplo, e falar, ó, inicia no que foi criado em tal momento e pega os 20 seguintes. A gente também pode utilizar chaves compostas, né? Então tem muitas maneiras de se fazer isso daqui. Agora, encerrando aqui rapidamente as implementações de banco de dados, isso daqui seria a maneira de se fazer page-based, certo? Só que isso daqui pode parecer uma query muito complexa no banco de dados, certo? Um SQL é muito complexo, mas na verdade ele é apenas uma conta matemática para se fazer o offset. Lembra que eu falei que page e offset são basicamente similares, são basicamente a mesma coisa? Eu nem quero parar muito tempo para explicar isso daqui, porque se você aprender offset, você vai entender que page é basicamente uma conta matemática para calcular qual o limite e qual o offset. Não tem nada além disso. E o offset, né, pelo menos no nosso post que diz aqui, funciona da seguinte maneira. A gente tem um limite e a gente tem um offset, certo? E a gente pode decidir a partir de qual a gente está utilizando, certo? A gente pode utilizar o campo created@, por exemplo, para fazer a nossa busca. Inclusive, a gente não entrou muito nos detalhes de como fazer isso no banco de dados per se, mas a gente pode escolher, tá, por qual campo que a gente está paginando. Created@, geralmente é uma escolha razoável, e IDs sequenciais às vezes podem acontecer também.
E a nossa última paginação aqui vai ser no Cursor Based Pagination, que também acaba sendo um pouco parecida, tá? Aqui, no caso, o que a gente está mostrando, né? Selecionar itens, onde Created At e ID estão acima desses dois aqui, ó. Aí a gente consegue buscar sequencialmente, né? Nesse caso foi utilizando dois campos, o campo do Created At e o campo de ID, né? Foi um pouco mais composto aqui a maneira com que a gente implementou isso. E a gente consegue ir direto naquele ponto, naquele banco de dados, e buscar os 20 subsequentes, né? Por isso que, às vezes, acaba sendo mais rápido do que utilizando offset, porque eu já sei o exato ponto, e tá ordenado, e tá indexado, e eu consigo ir pra ele em específico e buscar os seguintes. E foi isso. Essas eram as 3 maneiras de paginação. Se você gostou dessa explicação, a gente tem um link na descrição pro meu curso de estruturas de dados e algoritmos, tá? Eu vou te ensinar arrays, linked lists, muito mais coisa. Com essa minha didática, a gente vai explicar várias coisas profundas aqui na computação, que são importantes para entrevistas de lead code, certo? Para passar em entrevista de emprego que te pede lead code, e também para aprofundar o seu conhecimento na área. A gente tem também outro curso, diferente desse, focado em LinkedIn, currículo e como procurar efetivamente por novas oportunidades de emprego. Os links para ambos estarão aqui na descrição. Eu vou ficar muito feliz em ajudar a expandir o seu aprendizado na área, em te ajudar a aprender mais coisas com mais profundidade.